Eu tive que parar ao vivo porque a alergia está atacada. Estou retomando a minha ideia, né? O modelo de texto cobrado no Enem, que é o dissertativo argumentativo. Então fica aí a questão que eu quero lançar para vocês. O que é dissertar? Dissertar é falar, é escrever sobre um determinado assunto, sobre uma determinada ideia. Mas essas ideias, esses assuntos, socialmente devem ser importantes. Então, quando nós estamos com os nossos amigos, conversando, né, nós temos o hábito de argumentar as nossas ideias. Quando nós estamos com nossa mãe, nosso pai, né, e nós queremos alguma coisa deles, nós argumentamos em cima daquilo que nós nos propomos, não é assim? E vocês fazem muito bem, né? Vocês argumentam com o pai, argumentam com a mãe e acabam convencendo, né, daquilo que vocês querem. Então, tomando assim esse princípio bem simplista, muito simplista, vocês terão que fazer da mesma maneira, tá? Num texto dissertativo argumentativo. Vocês terão que ter uma ideia de um determinado assunto socialmente importante para discorrer, escrever sobre eles e argumentar. Mas argumentar por meio de achismos, argumentar como nós argumentamos para alguém? Não. Existem regras. E essas regras são básicas, necessárias para que se escreva um bom texto. E é por aí que nós vamos começar. Um bom texto dissertativo argumentativo possui uma estrutura básica e necessária. É diferente de outra tipologia textual. E esclarecendo o que é uma tipologia textual, nós temos, na língua portuguesa, 3 tipologias textuais básicas, que são o texto dissertativo, o descritivo e o narrativo. Todos eles apresentam 3 partes, começo, meio e fim. Todavia, apresentam características singulares, diferentes. Enquanto vocês estavam lá atrás, no ensino fundamental, bem no primeiro ano ou antiga primeira série, os professores liam muito, liam contos, né? Liam fábulas, e vocês estavam aprendendo aí a conhecer a primeira leitura, o primeiro tipo de texto, que é o texto narrativo, que é a tipologia do narrar. Dentro da tipologia do narrar, nós temos diferentes gêneros textuais, uma fábula, o conto, né? E eles apresentam começo, meio e fim. Aí, na seguinte tipologia, que é o descrever, que são os textos descritivos, nós também temos começo, meio e fim para descrever um ambiente, uma pessoa. Quando nós descrevemos uma pessoa, nós podemos fazer a descrição física, psicológica, né? Nós podemos descrever um ambiente interno, um ambiente externo, também com começo, meio e fim. Já no texto dissertativo, que também apresenta começo, meio e fim, apesar dessa estrutura sequencial de começo, meio e fim, nós não temos relação, tá, das características entre essas tipologias. O texto dissertativo argumentativo tem uma função social diferente das demais tipologias. Por isso ela é a mais cobrada, porque é através dessa tipologia textual que você vai colocar em voga os seus conhecimentos, as suas ideias, tá? E vai estruturar essas suas ideias na sequência que esse texto apresenta. E é muito importante lembrarmos que esse texto, essa tipologia textual, apresenta essa sequência lógica que eu disse começo, meio e fim, chamadas o quê? Introdução, desenvolvimento e conclusão. E cada uma dessas partes apresenta uma especificidade,
não é de qualquer jeito. Você não escreve esse texto como se estivesse conversando com um amigo. Não é o pronome eu que pode estar presente. Devemos ter cuidado com o vocabulário utilizado, com a sequência do nosso raciocínio. Então, isso se torna mais difícil quando o indivíduo não tem conhecimento, não tem argumentos e não está atualizado. Sendo assim, é extremamente importante estarem atualizados, acompanharem os fatos que ocorrem na sociedade e não apenas numa fonte. Por quê? Porque existem opiniões divergentes e você precisa se apoiar nessas opiniões, né? E se identificar com uma ou com outra e montar as suas ideias argumentativas sobre um determinado assunto. Vamos começar desde o princípio, quando eu disse o quê? Que o texto dissertativo argumentativo possui três partes intimamente ligadas, com funções importantíssimas, sequenciais, para que a sua ideia seja apresentada, discorrida e concluída. Diferente de outros vestibulares, a redação do Enem tem uma especificidade, que é a intervenção. Intervir sobre alguma coisa é apresentar alguma ideia plausível, importante e possível que possa acontecer na sociedade, que isso você vai colocar na conclusão. O estudo do texto dissertativo argumentativo é fundamental, mas ele não pode ser assim muito rápido, por se tratar de um texto um pouco mais complexo, que exige de você conhecimento, como eu disse anteriormente. E é muito importante que você, aluno, mantenha-se atualizado. É muito importante que você saiba como compõe cada parte desse texto. Na introdução, vamos fazer apenas um resumo, só para você ter uma ideia. Mais próximo, em outras aulas, nós vamos nos aprofundando. Num resumo bem simplista, bem básico, na introdução você vai introduzir a sua ideia tese, a sua base inicial de ideias. E nela você pode apresentar alguns argumentos, 1, 2, 3 argumentos. O ideal é você trabalhar a princípio, como é um começo, um argumento. Conforme você vai se aprofundando nos seus estudos, nos seus conhecimentos, nessa sua introdução você poderá estar colocando 2, 3 argumentos. Na segunda parte desse texto, ainda de forma simplista, nós teremos o desenvolvimento. E o que você faz nesse desenvolvimento? Você retoma os seus argumentos na sua ideia inicial, na sua ideia tese. Então, você vai buscar bases, tá? Dos seus conhecimentos, base nos textos de apoio, tá? Para que você vá desenvolvendo cada um destes argumentos lançados lá na sua introdução. Você precisa ficar atento e muito cuidado, vou estar sempre repetindo, com os achismos. É importante saber que aquele que vai corrigir a sua redação tem muito conhecimento. E ele sabe que você não tem tanto conhecimento quanto ele, mas ele quer que você conheça toda essa estrutura textual e que você tenha a base de desenvolvimento desses argumentos, a sequência lógica desse raciocínio. Deixa eu compartilhar com vocês o que eu observava nas produções textuais dos meus alunos do terceiro ensino médio. Eu percebi assim a dificuldade no desenvolvimento desses argumentos. E muitas vezes o aluno se perde nesse desenvolvimento porque ele começa a discorrer sobre o primeiro argumento da tese inicial, se perde
e começa outro. Ele nem deu uma deslanchada para que o seu leitor, que no caso é o corretor da redação, que é o seu leitor, e para o meu aluno eu seria a sua leitora, eu pudesse assim vislumbrar, né, idealizar o que está sendo argumentado. Aí, mudava, eu falei, poxa, fiquei no ar. É isso que vocês não podem fazer, deixar o seu leitor no ar. O que será que ele está querendo dizer com isso? Então, essa pergunta tem que ser esmiuçada quando você está desenvolvendo, tá, o seu argumento. Então, você tem que deixar bem claro para o seu leitor que as suas ideias têm base, têm argumentos e há uma sequência entre uma e outra. Ainda de forma simplista, chegamos à conclusão. A conclusão retoma a sua tese, a sua ideia principal, tá? Não se esqueçam, isso é uma forma simplista, que nas próximas aulas nós vamos ampliando os nossos conhecimentos. E dessa maneira, lá na conclusão, que é o final, olha a palavra, ó, conclusão. Você vai concluir, você não pode iniciar outra coisa. E é isso que eu percebia nos textos dos meus alunos. Eles não sabiam que eles tinham que retomar a ideia principal, né? Fechar a sua ideia e, no caso do Enem, exige-se o quê? Uma intervenção. Mas é uma intervenção baseada no que eu acho, no que eu penso, no que eu acredito? Não. É uma intervenção possível, plausível, necessária, tá? Então, esse vídeo, nesse momento, é só assim para dar uma abertura, tá? Nos próximos vídeos, nós vamos nos aprofundando, tá? Para conhecer cada uma das partes desse tipo de texto. Então, o que é que nós temos aqui nesse momento, para fechar esse primeiro vídeo? Quais conhecimentos básicos nós temos agora? Primeiro, o que é dissertar? Dissertar é escrever, falar sobre uma ideia, sobre um tema, sobre um assunto necessário, socialmente necessário. E é de se falar de qualquer jeito? Não. A estrutura do texto dissertativo segue basicamente 3 etapas: introdução, desenvolvimento e conclusão. Introdução é a palavra já está dizendo, ó, introduzir o que? A sua ideia, tese. É a sua tese, a sua ideia sobre o assunto que está sendo lançado lá na proposta de redação. Dentro dessa introdução, nós precisamos colocar algumas ideias argumentativas, podendo variar, né? Vai depender da sua segurança. O ideal seriam 3, tá? Na segunda parte, o desenvolvimento, é importante, caro aluno, que você esmiuça a sua ideia de cada argumento, apresentando o quê? Opiniões, sem usar aquela palavrinha, na minha opinião, ou que eu sempre via lá com os meus alunos, então você isso, você aquilo. Não, nós não podemos estar exposto dentro do texto, é a nossa ideia que precisa estar exposta. E na conclusão, retoma-se a ideia inicial e apresenta o quê? Uma conclusão, uma intervenção de forma plausível, clara, necessária e que realmente poderia ser possível em nossa sociedade. Então, para encerrar, há somente um início, é só um início, tá? No segundo vídeo nós vamos nos aprofundando, tá? E conforme surgirem as suas dúvidas sobre o início, tá? Conforme nós vamos apresentando a nossa aula, eu gostaria que vocês registrassem as suas dúvidas. Caso não queira colocar no grupo, coloque individualmente e eu respondo lá, tá bom? Abraço, espero vocês na próxima.